Olá, amigos e amigas do Somos Todos Mestres. Estamos aqui começando mais um podcast. Nós vamos atender o pedido de vocês de fazer a segunda parte da espiritualidade dos animais, né? Oi, Érica, tudo bem, querida? Como está? Oi, Jefferson, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom, aqui está tudo bem. Hoje nós estamos sem a Joyce, porque ela teve um imprevisto aí, e então nós vamos gravar, eu e a Érica, e atendendo também, então, o pedido de vocês. Então, a segunda parte que a gente ia desenvolver, né, Érica, a gente tinha combinado, que era de falar o suporte que existe lá no mundo espiritual para os animais, né? Isso, Como que é a vida lá, né? isso. Então, é algo assim que as pessoas têm muito curiosidade, né? Sim. E, e acho que vale a gente contribuir um pouco da nossa experiência, né? Então, Uhum. acho que uma coisa importante do que a gente grava aqui, a Érica também, a Joyce, nós trazemos os nossos estudos, o que nós aprendemos com outros professores, né, da espiritualidade, e Sim. também com as nossas experiências, né? A gente não quer aqui dizer que tudo que a gente fala é a verdade absoluta, que nada além do que a gente está comentando aqui pode ser verdade, só a nossa verdade aqui das nossas experiências é a que está valendo. Nós estamos trazendo aqui, compartilhando com vocês as nossas experiências para vocês poderem aproveitar o conteúdo que a gente traz e o que não serve para vocês e vocês desconsideram, e vamos juntando um pouquinho de cada professor ou de cada pessoa que vai falando também das suas experiências, dos seus estudos, dos livros que existem, né? Uhum. Então, acho que é uma coisa assim bem interessante. Eu acho que tem um livro, depois que eu poderia indicar, Sim. do Ernesto Bozano. Eu vou até deixar aqui depois eu passo para você o nome, Érica, para você Tá. colocar na descrição lá do podcast, tá? Sim, claro. Se eu não me engano, chama, acho que é a Alma dos Animais, alguma coisa assim, mas é do Ernesto Bozano, é um pesquisador italiano do final do século XIX, começo do século XX. É um cara incrível que tem livros sobre relatos dos animais e tudo mais, reais, assim, né? Então, Sim. é bem Uhum. interessante para quem está procurando essas informações sobre os animais, né? Uhum. Bom, a gente tinha comentado acho que no penúltimo, né, programa, foi isso, né? Foi. Sobre os animais, e eu queria trazer um pouquinho das experiências que eu tive, pelo menos assim na minha área, sem ser a parte da projeção agora, depois a Erika também comenta um pouquinho das experiências dela, ah, na regressão, porque assim, muitas vezes o pessoal, eu estou fazendo o trabalho com a regressão, a pessoa está regredindo, e quando ela desencarna e chega no mundo espiritual, quando ela está se reabilitando nas cidades astrais, onde que tem um suporte ali de cuidado daquela última encarnação que a pessoa teve, muitas vezes chega debilitada ou chega no mundo espiritual não sabendo direito o que está acontecendo. Então, vai passando um tempo até como se fosse, vou colocar como se a pessoa estivesse doente, né? Se ela estivesse Uhum. realmente conseguindo por conta própria ficar melhor, ficar saudável, né, Sim. equilibrado, né? Então, tem um suporte do mundo espiritual que também é como se fossem hospitais, como se fossem grupos de terapia, e os mentores vão dando suporte, né, os amparadores, os guias espirituais vão dando suporte até que a pessoa que está regredindo, quando ela está recordando daquela encarnação, ela vai se sentindo melhor, vai Uhum. interagindo com as outras pessoas, né, os espíritos ali que estão desencarnados, que acabaram de desencarnar ou já estão já há um tempo, Sim. e algumas das experiências que eu tive, dependendo do que a pessoa precisa e como que foi a última encarnação, os mentores colocam elas para lidar com os animais lá no mundo espiritual, Olha, que nas cidades. legal. É, é.
Então tem esse lado assim, onde há uma troca no mundo espiritual dos espíritos humanos desencarnados com os espíritos desencarnados dos animais. Olha que lindo. Então, assim, para quem não sabe ou quem não acredita, pelo menos eu posso dizer que eu já tive inúmeras regressões que aconteceram de pessoas que nunca se viram, né? Que elas interagem com os animais no mundo espiritual, nas cidades astrais, onde que tem os espíritos, né, os humanos desencarnados, né, junto com animais. Então tem cavalo, tem cachorro, tem gato, tem ovelha, tem vários tipos de animais lá, né? No geral, assim, bem no geral mesmo, quando existe essa interação, são animais que já tiveram, né, nas encarnações, contato com seres humanos. Olha, que lindo. São animais que lidam com a gente. Agora, existem ambientes em que os mentores espirituais, dependendo da necessidade, levam o espírito para um lugar assim mais ermo, mais natureza selvagem. Existe, tá? Então, eu vejo que, de alguma forma, os animais selvagens, né, esses animais que, entre aspas, né, não têm contato com o homem, hoje está difícil o animal selvagem não ter contato, porque tem aquela parte dos safaris, né, aquelas coisas do turismo ecológico, né, é uma forma de eles preservarem a natureza aqui, né, na Terra, gerar renda para as comunidades que estão lá sem precisar matar os animais, né, porque infelizmente é isso que acontece no negócio da caça, né. Então o turismo selvagem, o turismo ecológico serve para gerar uma responsabilidade para esses animais, a comunidade para com os animais, e buscar não interferir na condição de vida selvagem deles, né? Então existe uma diferença também dos animais selvagens com os animais pets, né, ou animais que têm contatos com seres humanos. Lá no mundo espiritual existe ambientes para isso, né? E todas as vezes que eu vi onde que o espírito desencarnado chega no mundo espiritual, eles interagem com esses animais que estão mais próximos dos humanos quando estão encarnados, né? Então gato, cavalo, cachorro, ovelha, alguns animais assim, sabe? Animais mais conectados com a gente, porque eles têm um papel lá, primeiro de alguns animais para reabilitar e outros para ajudar a reabilitação. Eu acho que o papel é mais inverso mesmo. São os animais reabilitando os humanos, porque eles são muito dependentes. Eu me lembro de um caso de uma moça que a gente estava fazendo a regressão e ela procurou o tratamento porque ela não conseguia, ela tinha dificuldade para se adaptar com os relacionamentos que ela tinha, né? Ela é uma mulher heterossexual, uma mulher muito bonita, e todos os parceiros dela, no final das contas, não dava certo. Na verdade, ela não confiava muito nos homens, mas queria ter um parceiro, né? E era uma mulher assim, muito vistosa, inteligente, jovem, e ela não conseguia emplacar os relacionamentos, né? Eu sei que uma das regressões, assim, porque esse já faz um tempo, mas eu conectei aqui com o nosso tema, ela acessa uma encarnação em que tinha uma aldeia. Essa aldeia era invadida por homens, e muitos desses homens violentaram as mulheres, mataram pessoas, e uma leva desses homens raptaram algumas mulheres, e ela foi uma das mulheres que foram raptadas, e ele levava essa mulher, que era ela lá na encarnação, né, levava ela para uma ilha onde que era como se fosse piratas, assim, sabe, diria-se que piratas, assim, usar esse termo, né, mas eram fora da lei, vai. E eles invadiam cidades litorâneas
eles tinham uma ilha e, e uma dessa ilha, o cara que raptou ela deixou ela presa lá na ilha e torturava ela, de todos os tipos, todo tipo de abuso, né? E ela ficava isolada naquela ilha, ela não tinha como sair de lá. Sim. Então ele de tempos em tempos ia lá, levava comida e torturava ela, e depois ia embora. Nossa. E ela ficou um tempão lá, assim, sabe? E aí ela não aguentava mais e acabou se suicidando, entrando no mar, assim, acabou se afogando, né? Quando ela desencarna, ela chega num lugar que é num plano astral mais grosso, né, vou dizer um umbral, e ela fica numa caverna isolada, assim, sabe? E ela fica escondida. E ela fica um tempão lá, e ela não conseguia sair daquele ambiente, né? Sim. Tanto que hoje não, naquela época ela tinha um padrão também de se isolar. Olha. E ela estava com padrão também, né? Bom, isso muda a história, ela não conseguia sair de lá, não chegava no mundo espiritual. Em dado momento, entre a regressão e eu aplicando as técnicas com ela, para ver como que ela tinha escapado de lá, tinha saído daquela situação, ela comenta que, de repente, chegou um cachorro. Olha. Com uma coleira lá nessa tal dessa caverna que ela foi depois que ela desencarnou, né? E ela fica preocupada, mas ela começa a ceder, começa a quebrar a resistência, assim, Sim, sabe? sim. O cachorro. E aí o cachorro, ela primeiro fica com medo se o cachorro era bravo, mas o cachorro era bonzinho, ela começa a ter uma empatia com ele, aí ela começa a pensar assim, pô, mas ele tem uma coleira, se ele tem uma coleira, Ele deve tem um ter dono. pessoas, É. donas. Ela fica com medo, de homens, né, porque ela Sim. sofreu tudo aquilo. Mas ela começa a ceder. E aí o cachorro que atrai ela para fora da Ah, caverna, que lindo. na Olha só. astral negativo que ela estava. Sim. É grosso, né? E ela sai daquela caverna ali, daquele lugar escuro, daquele medo. Quando ela sai, tinha uma série de amigos espirituais esperando por ela. Nossa, que lindo. Eu tava pensando, enquanto você tá contando, eu tava pensando em várias questões do animal, assim, né? O quanto eles nos contribuem e auxiliam. Por quê? Ela tinha suicidado, foi parar nessa caverna, nesse lugar totalmente escuro, denso, para um mentor, amigo espiritual, para qualquer ser que estivesse vibrando em qualquer energia muito mais fluida, muito mais sutil, não consegue chegar até onde ela estava. Já o animalzinho conseguiu, né? Foram lá, levaram o cachorro para contribuir. Porque eu penso até que pra gente mesmo aqui, estando encarnados, o quanto os mentores, os seres de luz, nos utilizam também, né? A gente também aprende muito com isso, em auxiliar, em contribuir durante as projeções astrais. Mas eu penso que até pra gente mesmo seria muito complexo entrar nesse lugar onde ela estava, né? Um lugar totalmente escuro e denso, e já para o animalzinho, para o cachorro, foi algo possível, né? Foi algo... E é lindo a gente parar para observar isso, né, Jefferson? Ele foi naturalmente e foi calculado, né? Porque o caso dela, assim, mental dela, trazia uma não confiança nos homens ou nos seres humanos, né? Isso que eu pensei também. Se entrasse qualquer ser humano ali, mesmo numa forma feminina, ela poderia ficar com muita aversão, né? E estava, né, com aversão. Isso. E ela ficou até, como ela ficou muito tempo isolada naquela ilha e tudo mais, né? E depois que ela se suicidou, ficou no umbral ali, naquele plano astral grosso, ela se desconectou, tipo, da essência humana dela, assim, sabe? Então o cachorrinho resgatou isso, tipo, a compaixão, o amor, o carinho, e não era um humano. Aí ela foi com o cachorro, e quando ela sai, tinham as entidades, né, os espíritos, os guias espirituais, e aí ela meio que quebrou um pouco a resistência, e aí ela foi aos pouquinhos com eles. Aí depois eles foram para o mundo espiritual, né, nos planos astrais mais sutis, nas cidades astrais. Ela recebeu um tratamento, ela foi melhorando. Conforme ela foi melhorando, os mentores deixavam ela em lugares que tinham muitos animais.
e tipo, a reabilitação dela era interagir com os animais, com as pessoas que, os espíritos, né, que estavam com os animais e que cuidavam daqueles animais. Então, aí ela foi se reabilitando, né? Então, Que lindo. foi bem interessante. Aí eu falei, vou trazer essa história, porque é uma história verídica. Sim. Eu peguei esse caso em regressão, né? E para falar que os animaizinhos continuam, né? Eles reencarnam, né? Isso, assim, um caso assim, mais dos pets, dos animais próximos aos humanos. E no caso dos animais mais selvagens, os que menos contato têm com o ser humano, assim, mais natureza, o reencarne deles é rápido, porque eles basicamente não têm o contato com o humano, eles não precisam do humano, né? É meio que muito rápido. Assim. Desencarnam na selva ou na natureza e rapidinho voltam porque eles são puro instintos e não tem humanos por perto, entendeu? Então, ainda não... Acho que ainda também não tiveram ainda a oportunidade de desenvolver o que os animais, os pets desenvolvem com a gente também, né? Que é o carinho, o amor, né? A vontade de ficar perto, de ficar junto dos seres humanos, porque tem isso até dos animais que a gente pode olhar e não enxergar tanto como um pet, quanto uma vaca, quanto um bezerro, um boi, assim, mas eles, quando começam a conviver muito com a gente, eles também criam amizade, e também criam carinho, né? Sentem falta. Então, acho que esses da natureza, né, que estão mais selvagens ainda não desenvolveram essas emoções que é possível desenvolver do animal pela gente e vice-versa, né, da gente pelo animal. Que é a parte muito linda que a gente vê de troca aqui nesse planeta de uns seres com os outros. Eu não sei, gente, se vocês vão estar escutando, não sei se o microfone vai estar pegando, mas a Nina tá chorando aqui do lado de fora da porta e ela tá arranhando um pouco a porta querendo entrar. E justamente na hora que o Jefferson... Que é a mãe, e ela me ouve conversando com alguém. Às vezes eu tô gravando vídeos, ela fica doida, porque ela fica querendo saber com quem é que eu tô falando, ela fica curiosa. Mas bem na hora que você falou do cachorro, que a moça olhou e entrou um cachorro lá na caverna, né, onde ela estava, nesse local, ela começou a chorar aqui na porta. Então, se o microfone pegou, por isso... Na caverna moderna, agora. É por isso, viu, gente? Não é nenhum efeito sonoro que a gente tá colocando, não. Ai, Jefferson. Mas foi muito lindo. Que não pegou, não. Acho que não. Esse relato que você trouxe foi muito lindo. Eu ia até te pedir, quando você começou a contar e falou do seu trabalho com as regressões, e que tem muitos desses casos das pessoas desencarnarem e serem colocados para trabalhar com os animais. Se você não contasse, eu ia te pedir para contar um. Eu ia te perguntar se você lembrava de algum. Aí eu acho que eu devo ter pensado, você captou aí, já começou. Já me respondeu. Porque eu ia te pedir para trazer algum relato. Porque assim, os relatos que eu conheço são dos livros. Né? Igual você comentou. Eu tenho um outro livro também, que é o Errar é Humano, Perdoar é Canino, do Benedict, Marcel Benedict, se não me engano o nome dele. Ele tem muitos livros de animais também. Eu gosto bastante dos livros dele. Tem muitos relatos, igual você comentou, tem relatos também. Tem relatos de animais sendo evoluídos na natureza, no meio, igual a gente comentou agora, de animais que são selvagens, mas que por algum motivo tiveram algum contato com o ser humano e aí foram criados por seres humanos. Tem um relato em um dos livros deles, não sei se é exatamente nesse livro, mas que comenta de uma raposa que ela tinha ficado presa numa... fugiu o nome. Armadilha. Isso, numa armadilha. E aí, era bebezinha ela, neném ainda. E aí ele... tinha um homem passando, não era caçador, estava passando pela floresta num caminho e escutou aquele chorinho, um chorinho fininho assim, né, que dava pra ver que era de neném. Raposa é fino, né?
Aí ele chegou perto, foi chegando perto do choro, viu que era uma raposinha e tirou ela da armadilha. Ela tava com a pata presa, assim, aquelas armadilhas que prende, assim, sabe? E tava com a pata machucada e presa lá. Aí ele tirou ela, levou pra casa e cuidou dela a vida toda. Então ela ficou com ele, ela morou com ele a vida toda. Então, assim, é o que a gente tá comentando agora selvagem, né? da emoção, né? Ela teve a oportunidade e ela era grata a ele porque ele salvou ela. Então ali ela começou a desenvolver emoções que até então, só na natureza e no meio do instinto, né, da natureza, ela ainda não tinha tido oportunidades. E aí ali daquela encarnação para frente, ela começou a renascer de uma forma diferente. Aí ele começa a falar um pouco de elementais, sabe? De seres entre a natureza e entre seres humanos. E aí começa a falar de seres que começam a proteger a natureza, que desenvolveram uma emoção tão forte dentro deles, assim, de compaixão, de afeto, de agradecimento, de gratidão. E que foi tão grande a evolução deles que eles retornam para a natureza, mas meio que protegendo a natureza e os outros animais. Ficam responsáveis, assim, por certa parte ali da natureza, por, tipo, ela, uma raposinha, retorna sendo responsável, entre aspas, né, por uma parte, assim, das raposas em determinado local. É muito legal, assim, de você ver os relatos. É o que a gente está conversando. Eu gostei muito quando você falou da verdade. Por quê? Até a nossa verdade não é absoluta para nós. E eu amo isso. Por quê? A cada dia a gente descobre uma coisa nova. Então aquilo que era verdade pra gente até ontem deixa de ser a mesma verdade a partir do momento que você tá aberto para descobrir algo novo. Então eu gostei muito quando você falou que se a nossa verdade não ressoar no coração de quem tá ouvindo, ou se o que a gente tá falando não ressoar no coração de quem tá ouvindo, ou na mente ainda, né? Então simplesmente descarta e fala, isso não serviu pra mim não, achei meio doido ainda esse assunto. Mas se ressoou no coração, então aquilo acrescentou pra você de alguma forma, e também não significa que tá sendo a verdade absoluta. Pode ser que pode ser não, é fato. A gente tá enxergando isso aqui, ó, sabe? Não dá pra medir o que a gente enxerga do todo, da realidade como um todo. Então, assim, da verdade absoluta como um todo, a gente está enxergando menos que um grãozinho de areia. Então, o que a gente olha consegue sentir, observar, e coisas que ressoam, porque para mim ressoa muito isso. A questão do equilíbrio, sabe? A questão, nem tudo o que cria harmonia, a gente está conseguindo ver. Para falar a verdade, a gente está conseguindo ver muito o que tira a harmonia. Isso a gente vê com precisão. Agora, o que traz harmonia, o que traz equilíbrio, a gente quase não consegue ver. Então, quando eu vejo alguns relatos assim de pessoas que tiveram visões como essa que você está comentando, dessa pessoa que viu essa história anterior dela e quem auxiliou, quem contribuiu para que ela conseguisse se retomar com o seu quanto de energia de ser humano, foi um animalzinho, foi um cachorro. Né? E um cachorro que nós, enquanto encarnados aqui, não vamos conseguir ver. Um cachorro que foi levado lá para ela, mas um quanto de energia que está em outro plano. Não nesse que a gente está conseguindo ver. Então, assim, o que vale muito para mim hoje em dia é o quanto existe de planos energéticos que a gente não está visualizando, sabe? Então, assim, esses relatos de animais são muito legais por isso, porque traz uma diversidade, assim, de situações que abre o nosso leque, assim, de entendimento e abre o nosso campo também para imensas possibilidades de existência. Que não é só o que a gente vê aqui e o que a gente acha que tem no plano astral. São imensas possibilidades, né? São. Assim como também você vai ter em planos, e aí você já tive isso em projeções, você vai ter em planos astrais pesados, grossos, você vai ter
animais que ali são, muitas vezes são espíritos humanos que estão ali plasmados como um corpo astral, né? No formato de animais, são espíritos subjugados por entidades mais maléficas, né? mais densas e muito inteligentes, e transformam mentalmente aquele espírito humano num lobo, num cachorro feroz, num felino feroz. Ele não é, mas ele acaba se transformando ali por uma manipulação mental de uma entidade mais grossa. Então, existem também animais nos planos astrais mais grossos, em umbrais, e muitos deles são humanos que estão ali formatados naquela condição, estão manipulados a ser isso. Agora, também tem entidades muito grossas, assim, olhando para um pouco mais oposto, e aí das minhas experiências projetivas que eu tive, em que eles se manifestam em uma formatação, o corpo astral deles, e por eles terem uma alta facilidade de manipular a energia, eles se transformam em animais ferozes, assim, que para a gente poderia dar medo, né, para justamente gerar esse medo, te deixar inibe ou sugar a tua energia, e eles se plasmam, se apresentam como um animal feroz, né? Às vezes, se você pode ver o animal, né, o espírito plasmado com olhos vermelhos ou com garras e tudo mais. Então, assim, eles usam também o arquétipo do animal e para quem tem medo, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem medo de animal, e aí, por exemplo, para quem se projeta e vê um animal, muitas vezes é uma entidade que plasma, se materializa, não assim no físico, mas ali no plano astral, no formato de um animal para gerar medo para ela, né? Tem gente que tem medo de cobra, tem medo de aranha, tem medo de inseto, de barata. Então, muitas vezes eles jogam essas imagens no mental da pessoa para ela ficar com medo e eles puxarem energia. Isso estou falando na questão de projeção astral, ou quando o espírito está desencarnado e está no umbral e está num ambiente que isso acontece também. Sim. Você entrou nesse assunto e antes tinha vindo à minha cabeça também de falar, e agora veio de novo, porque o assunto remeteu de novo ao medo. Aí uma sugestão de um tema para um próximo episódio, da gente conversar sobre a importância da gente se libertar dos medos, dos traumas e de todas essas situações. Por exemplo, essa ideia desse tema quando você estava contando sobre a moça e sobre a experiência que ela teve nessa vida anterior, com esses homens, né, e na ilha. Se ela não tivesse se aberto para superar essa situação, ela talvez nem estivesse aqui hoje nessa existência e passando pelo atendimento contigo. Ela poderia estar lá ainda naquela caverna. Então, assim, veio essa ideia da gente falar sobre essa importância da gente se liberar dos medos, dos traumas, de tudo o que tiver acontecido com a gente no passado, sabe? E aí, quando você comentou agora sobre esses seres que também se utilizam da forma dos animais, para quê? Para se utilizar do medo. Enquanto a gente estiver alimentando medo dentro da gente e que a gente não parar para observar, porque o que essa moça fez? Falou, gente, eu tenho que resolver essa situação. Eu não sei por que eu não consigo me manter num relacionamento, não sei por que eu me isolo, não quero mais agir desse jeito, mas estou nesse padrão. Então, vamos resolver? Vamos procurar o que vai me ajudar para me resolver? E é exatamente o que ela fez. O que está acontecendo comigo, né? Isso. Exatamente o que ela fez, né? Procurou, entendeu o que foi que aconteceu, entendeu que ela estava repetindo padrões. E olha que incrível. Padrões, inclusive, que ela não quer. Ela não quer repetir padrão de isolamento, porque não foi ela que escolheu ficar isolada. Só que fica tão forte dentro da gente, né? Então, assim, ela carrega ainda, né?
Aí veio essa ideia de um tema pra gente gravar numa próxima semana. Legal, Porque... muito bom. A gente pode gravar. Eu me lembrei de uma coisa que eu acho que é interessante falar, depois você também comenta, querida, que é assim, muitas vezes as pessoas perguntam por que que os animais sofrem tanto, né, aqui na Terra, olha, né? eu pensei isso também quando a gente estava conversando aqui. Então estamos conectados. Sim. E aí, assim, gente, uma coisa importante, uma coisa até que o meu amigo, o professor Wagner Borges, também fala, é assim, não é só os animais que sofrem, a gente também sofre, né? A gente fica comovido porque os animais, eles são puros, né? Isso não tenha dúvida. Não que a gente não tenha uma pureza na gente, a gente tem também, porque é a mesma centelha, é que nós temos o intelecto, nós temos o mental, né, temos o discernimento, quem nós somos, que nós nascemos, que nós vamos morrer, nós temos a faculdade dessa inteligência racional e dessa consciência além dessa vida, né, dessa encarnação. Então isso nos difere dos demais animais racionais e irracionais, né? Mas muitos também sofrem, né? Muitos seres humanos, né? Então, assim, todos que estão aqui, seres, eu vou usar essa denominação para ficar fácil, racionais e irracionais, porque eu nem sei se dá para qualificar os humanos como racionais, porque tem atitudes que não que não dá para entender, né? Não dá. Mas isso aí. E já os animais têm atitudes, desculpa te interromper, mas já os animais têm atitudes tão racionais que também não dá para qualificar como irracionais, né? Também, não dá. É uma coisa assim antiquada dizer isso, mas é um parâmetro ainda de se qualificar, né, os animais aqui nesse planeta, né? Mas se está todo mundo aqui, o jogo é esse, né? Está todo mundo aqui submetido a esse jogo, que é um jogo, não é fácil, né? Reencarnar é um desafio muito grande, dependente da condição de vida que você veio, cada um sabe aonde que o calo aperta, e os seres humanos sofrem também, os animais sofrem, tudo isso vai servir como aprendizado. A diferença é que numa tortura, no sofrimento de um animal, eles têm um processo um pouco mais libertador, porque eles não guardam assim, um ódio, uma raiva como um ser humano guarda, né? E se um humano sofre alguma coisa, não estou querendo nem dizer de desencarnar, mas passa alguma coisa na vida, algum relacionamento, alguma coisa que dá errado, e a pessoa traiu ela, ou sei lá o que aconteceu, aquela pessoa guarda um ódio, ela guarda uma raiva, ela guarda um rancor, aí uns anos passam, ela vive com isso aí anos na vida, aí ela desencarna, quando ela desencarna, como ela carrega isso ainda, e aí ela dá um baita de um trabalho, fica aqui no duplo da Terra assediando pessoas, fica não querendo aceitar que desencarnou, fica ainda com aquela ira daquela pessoa. Então, ou seja, o espírito humano desencarnado, ele dá muito mais trabalho, qual que seja a situação, para uma reabilitação, uma melhora, uma evolução até a próxima encarnação. Já um animal, sendo pet ou selvagem, como a gente já falou antes, é mais rápido, mas o animal pet, eu estou querendo dizer assim, um animal que está mais próximo do humano, seja um animal de rua, seja, né? Seja um cavalo, né? Isso, um cavalo, uma vaca, um boi, uma cabra, um porquinho, sabe? Sim. Esses daí dão menos trabalho que o humano, mesmo que tenha passado por algum tipo de sofrimento aqui que o humano gerou neles, eles são mais rápidos porque não tem esse lance de ficar ruminando o ódio, a raiva, o rancor. É uma coisa diferente do espírito humano, o momento de evolução humana. Então, nesse sentido, os animais desencarnados dão menos trabalho que os humanos. Então, eles têm ainda uma salvaguarda de serem ainda mais puros, né? Então, num processo ainda mais novos na evolução. Então, eles se beneficiam com isso, né? O humano dá mais trabalho porque
ele tem esse lado do campo mental, né? Do campo mental que segura ele ou liberta ele. Isso vai depender do estado de consciência dele. Né? Então, uma coisa que eu queria complementar e que acho que vale a pena. Sim. Talvez o que faça a diferença entre os animais e nós seja a questão do ego, né? Nós temos o ego, que define esse personagem, a Érica, que define o personagem Jefferson e que define cada uma das pessoas que estão ouvindo a gente neste momento. Aí, esse ego, a gente se identifica tanto com ele a ponto de achar que somos só o ego, ao invés de achar que somos a consciência em si, né? Achar não, ao invés de sentir e ser a consciência. A gente começa a achar que é somente esse ego. Então, se eu sou esse ego, a Érica, quem o Jefferson acha que ele é para ele vir e me machucar, para ele me ferir, para ele fazer algo contra mim, né? E aí começa a entrar nesse padrão que a gente comentou agora há pouco. Porque quando a gente começa a guardar a mágoa, rancor e não experienciar, porque o que eu sinto hoje em dia, de verdade, para mim, gente, eu recebi essa pergunta também sobre os animais. Eu acho que é uma pergunta que é recorrente. Por que os animais sofrem também? Nós, as pessoas já entendem, né? Ah, tá, com a gente tudo bem, entendi que a gente tá aqui espiando alguma encarnação anterior, mas e os animais? O que eu sinto hoje em dia muito forte, assim, da experiência que a gente passa aqui no planeta Terra, é que, gente, é um planeta como outro qualquer. A gente veio experimentar o que tem aqui. O que tem aqui? A gente tem dualidade aqui. A gente veio experimentar essa dualidade. E os animais estão aqui também experimentando essa dualidade. A diferença é que com os animais existe equilíbrio. Um animal não vai e mata o outro por puro prazer. O animal não se perdeu nessa questão da experimentação. O homem, né, quando entra o ego, ele se perdeu na experimentação. Ele deixou só de experimentar. Ele, aliás, não se perdeu. Teve uma vez que eu passei por uma experiência numa meditação muito profunda, em que eu vi alguns seres e eu estava com algumas outras pessoas. Eu estava num formato totalmente diferente e com algumas outras pessoas também totalmente... Pessoas, entre aspas, né? Entidades totalmente diferentes. E eu me recordo que eu era negra. Eu estava como uma negra. E eu falava com essas outras pessoas que nós fomos muito longe na experimentação. E aí o que eu entendi do que estava acontecendo ali daquela conversa com aqueles seres é que já tinha chegado um momento da gente sair, da gente retornar. É como se a gente tivesse saído para fazer um passeio, mas a gente passeou demais. Então já está na hora de voltar para casa. Então, o que eu entendo, assim, dessa questão dos animais com a gente, quando as pessoas questionam muito por que eles sofrem. Tadinho, eu vejo um coelhinho, um animalzinho tão bonitinho, não sei o que, na natureza, e aí vem um gavião enorme e pega aquele coelhinho e leva, não sei o que. Ele veio, pegou para se alimentar, para o equilíbrio que existe na natureza. Né? Ele não foi ali e torturou o coelho e deixou o coelho preso numa ilha e ia lá na ilha de vez em quando para torturar o coelho. Então, assim, é nisso que eu penso que a gente veio experimentar também essa questão da dualidade, a gente veio vivenciar tudo isso aqui, só que a gente entrou num ciclo, num looping, assim, que a gente não sai disso. E por isso que eu acho que vem a importância desse tema, a importância da gente se libertar dos medos, dos traumas, e não guardar mais nenhum. Porque aí o que adianta se libertar dos medos passados e começar a criar novos aqui? Então é a gente ir abrindo o coração para agir mais como os animais, igual o Jefferson falou. Eles dão menos trabalho, por quê? Porque eles não guardam esses rancores, esses pesos desnecessários, né? Entrar mais no equilíbrio que tem aqui no planeta e só experimentar aqui, só vivenciar e agradecer pelas experiências que a gente teve até então. E se abrir para o amor, né? Ser o amor. E você falou uma coisa interessante, assim, que eu acho que a gente pode até nessa reta final comentar, que assim, muitas vezes as pessoas ficam inconformadas e tal, tudo mais, por exemplo, principalmente aí, voltando para o assunto do pet, aquele que tem um cachorrinho, que tem um gatinho, sei lá, um passarinho, não sei, um petzinho ali.
né? E a pessoa não consegue aceitar que o animal desencarnou. Né? Então, ou seja, o tal do apego, né? Bom, gente, os pets, eles vivem menos na matéria do que a gente. Isso já não tem como ser uma surpresa para quem é humano, como a gente, experimentando mais uma encarnação humana. Então, já sabe, o animal vai antes do que você. Claro, se não acontecer alguma coisa, você ir antes, tá? Mas no molde, assim, no mais comum, o animal pet vai antes de você. Então, já é uma coisa que tem que ser trabalhada desde quem quer ter um bichinho pet, ter um petzinho antes de ter, tá? Essa é uma coisa. Segundo, muitas vezes os animais estão sofrendo e as pessoas não libertam seus animais por causa de apego. Né? Tipo, ou seja, estão apegados, né? Como você falou, na experiência, na expiação, né? Você acaba achando que é só isso daqui e você não larga o osso. Você fica só aqui, aí, por exemplo, desencarna, dá trabalho, porque não vai para um plano astral mais sutil, porque está aqui, tipo, apegado a ciclano, a fulano, a, sei lá, os bens materiais. Então, o lance tudo isso é importante na matéria, sem dúvida nenhuma, né? Mas isso é preciso olhar para isso com um certo discernimento em saber que isso é temporário, né? Então, assim, quem está encarnado, o resultado é desencarnar. Então, a gente pode se surpreender com alguém que desencarna, assim, você fala, caramba, era jovem ainda, tá, o jovem no corpo, tá, mas o espírito velho, e qualquer um pode desencarnar, né? Então, fica de olho, enquanto que a gente se apega aos animaizinhos, e é um negócio, assim, impressionante, porque os animais, os pets, eles geram na gente sentimentos muito altos, né? Eles mexem com uma parte lúdica nossa que dificilmente um outro humano, tá? Que seja um humano muito querido, gera na gente. Um amor diferente. Os animais, os pets, eles geram uma coisa dentro da gente em que a gente ama aquilo que nós identificamos em nós quando nós temos um pet. Sem o pet, você não tem aquele lado lúdico, você não tem aquela pureza, você não tem aquele sentimento alto, né? Porque é raro, às vezes, que um humano desperta isso em nós, né? Um outro humano sem ser a gente. Então, os pets, eles geram isso na gente. Então, por isso que a gente gera uma ligação muito poderosa com os pets, né? E às vezes a gente sente mais a falta de um pet quando eles vão embora do que um humano que a gente convivia. Não tenho vergonha de dizer isso, né? E recentemente eu tive uma cachorrinha que desencarnou, que a gente ficou com 16 anos, e fez muita falta, dá um vazio a ausência do animalzinho, porque tipo, é um pedaço teu lúdico ali, aqueles sentimentos, aquelas emoções elevadas que entre aspas, não que elas vão embora, elas não ficam mais ativadas, né? Então é um lance interessante da gente libertar os nossos petzinhos, porque eles têm também a missão deles. Às vezes o bichinho, o pet já tem que ir embora e a gente fica segurando por puro apego, porque não quer largar o osso, né? E aí o pet sofre porque ele já podia desencarnar, mas ele fica lá por causa do dono ou da dona, porque ele tem uma conexão muito grande, né? Então é importante a gente lembrar que os nossos pets também vão desencarnar, eles vão passar por algum tipo de doença, alguma coisa, porque precisa desencarnar de alguma forma, né? A gente fala, mas por que o meu cachorrinho, meu gatinho teve câncer? Eles são tão puros, né? Como que poderia uma doença psicossomática? Não, gente, precisa desencarnar de algum jeito. E são inúmeras situações. A gente até comentou no episódio anterior que muitas vezes o seu sentimento, o seu desequilíbrio é que gerou o câncer no seu cachorro. Ele acaba absorvendo aquilo, ele te salva e vai embora. E aí entra de novo a importância do nosso autodesenvolvimento, né? Da nossa cura interna.
Porque se a gente continua alimentando esses sentimentos de desequilíbrio, eles vão continuar sofrendo junto com a gente, porque a gente está aqui escolhendo também esse sofrimento. Jefferson, você estava falando dessa questão do amor pelos animais, que é um sentimento diferente, essa coisa lúdica. Eu fiquei lembrando do Vitor, porque o Vitor meu esposo, ele sempre quis ter um animalzinho de estimação e nunca pôde. Os pais dele não gostam e ele nunca teve. Aí, a Nina veio aqui para casa, ele chegou a falar exatamente o que você tá falando agora. Ele falou assim, gente, eu achava que ia ser bom, mas eu nunca imaginei que fosse ser tão bom quanto está sendo. Porque ele falou, eu tô experimentando um sentimento que eu nunca senti. E, gente, você tinha que ver o sorriso, assim. Ele é tímido. Eu fiquei com vontade de chamar ele aqui pra perguntar, pra ele falar. Que aí eu vou tentar falar, só pra gente fechar. Esse episódio tá grande, mas só pra gente fechar. Que aí eu vou falar com ele como se a gente estivesse conversando. Ele não vai ver que a gente tá gravando. Aí eu acho que ele vai conversar bem. Porque colocar uma câmera na frente dele, ele morre de timidez. Tá bom. Deixa eu chamar ele aqui, peraí. Tá bom, vai lá, querida. Combinado. Eu coloquei o microfone no mudo porque eu fiquei com receio. Se eu fosse falar alto, sair o som muito alto. Aqui, eu com o Jefferson, a gente estava conversando sobre animal. O episódio dessa semana foi sobre animal. Uhum. Aí ele começou a falar no finalzinho da nossa gravação sobre o amor. Eu vou começar a chorar. Que a gente experimenta quando é com um animal. Sim. Que é totalmente diferente, assim, que é um amor lúdico. E aí ele começou a falar, eu falei, Jefferson, você tá falando, eu tô lembrando do Vitor me contando. Conta pra ele. O que? Chega aqui. Põe o fone. Fala aí pra gente, Vitor. Opa, tudo certo? Oi, Vitor. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. A gente estava conversando, era justamente a questão também de eu nunca ter tido bichinho de estimação, né? Eu nunca tinha experimentado isso, que eu sempre brinquei com o animalzinho dos outros, né? Então, da minha família, das minhas primas e tudo mais, mas eu mesmo nunca cultivei o sentimento, assim, né? Tendo como cuidando e tudo mais. E é uma montanha-russa, assim, também, né? De sentimentos também, e é um amor puro, assim, né, tipo, sem nada em troca e tudo mais, então é muito diferente, assim, a sensação que a gente experimentou, pelo menos eu, né, primeira vez que eu senti isso. Eu tava falando com ele que você falou comigo que você sabia que ia ser bom, mas você não imaginava que fosse... Seria tão bom, assim, ser tão intenso, né? É um sentimento totalmente diferente. Né? Muito bom. Eu ia falar uma coisa, Vitor, que um animalzinho de estimação, ele mexe com coisas na gente que a gente desconhecia, né? Que a gente nunca experimentou, né? Sim. E eu acho que você hoje está sentindo isso na pele, e quanto que esses pets, esses nossos filhinhos pets, eles transformam a nossa vida, né? Eu acho que você, a partir de agora, com a Nina, e você que deu o nome, né? Foi. Vitor, foi, né? Nina Sim. Simone, né? Por causa da cantora, né? Isso, né? E aí as pessoas ficam muito... essa movimentação dessa energia, né, desses sentimentos altos, deixam as pessoas muito apegadas. Na hora do desencarne, elas ficam segurando o bichinho, sabe, pra ir, né? Sim. Porque é um pedaço do coração delas que tá indo junto, né? Mas eu fico feliz que você tenha gostado muito de ter, agora sendo pai, né, da Nina, Sim. né? E se sentindo aí mais completo, né? Parece que isso desperta uma coisa. Sim, isso é muito legal, porque é um tipo de sentimento assim, você nem sabia que existia, mas que só quando você passa por aquilo que você se dá conta, assim, tipo, pô, que
Que legal, que experiência enriquecedora também. Isso é muito... E tem, acho que tem um negócio interessante, que assim, o cachorrinho, ou o gatinho, o pet, que seja, ele é a criança para sempre, né? Por exemplo, a gente, tia, foi criança para os nossos pais, mas depois não era mais, né? Sim, sim. Então, tipo, os pais podem até chamar, minha criança, tal, tudo mais, só que já tá barbudo, já tá velho, já é adulto, nem é mais criança, né? Mas o pet, ele é criança para sempre, então tem esse lance de, mesmo que velhinho ali, ainda ele brinca com bolinhas, faz as baguncinhas, né? Então, mexe com esse lado lúdico para todo o tempo do pet, você fica com esse lado lúdico. Você tá mexendo com esse lado. Muito legal. Legal, Victor. Legal, então, amigo. Então, isso aí, a gente queria um relato teu aí de como que é ter realizado o sonho, né? De ter o seu petzinho, né? Teu filho, né? E aí a gente fecha aí, não sei, acho que a Érica não tá ouvindo, né? Ela, tá bom? Deixa eu ver. Aí. Érica? Oi? Desculpa, eu não tava te ouvindo. Só que agora a gente pode encerrar, né? Porque o relato do Victor veio a completar, né? Tipo, realizou o sonho dele, né? E mexeu com que ele realmente pôde experimentar agora nessa parte agora com a Nina Simone. Sim. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Victor. Um abraço. Deixa a Nina aí. Pode deixar, eu tô deitadinha. E isso que ele falou vem a fechar, assim, o nosso episódio de uma forma muito bonita, né? Porque é o que a gente veio experimentar. Uma das coisas que a gente veio experimentar, né? Eu me emociono porque quando a gente para observar as coisas bonitas que tem aqui no planeta Terra, a gente deixa de dar atenção e valor e deixa de crescer as coisas ruins e as dores que tem aqui, sabe? Eu tô chorando de emoção. Tá certo, querida. Você tem uma sensibilidade muito alta, Érica. Você realmente sente as coisas do mundo, né? Do ponto alto do ser humano. O ser humano é um ser, né? Nós, como humanos, nós somos um ser maravilhoso, assim, sabe? Somos mesmo. A gente precisa lembrar disso. E eu sinto isso muito forte, sabe? Eu sinto e é um amor muito grande, assim, que eu tenho por nós, seres humanos, sabe? E pelos animais, e pelo planeta, e por tudo que a gente tem aqui, sabe? Tudo. Mas eu você dá muito valor para tudo. Oi? Desculpa. Você dá muito valor para essa experiência, assim. Sim. Isso é um bom exemplo para as pessoas que nos acompanham, né? De que é possível você olhar para as coisas boas, fazer coisas boas, ver a simplicidade da vida, né? Tudo vai do que você coloca a sua energia. Se você hoje está ouvindo esse vídeo e não conseguiu absorver essas informações, o nosso intuito dessa gravação, ouve de novo, faz um exercício de olhar para as coisas, buscar e ver as coisas boas da vida, nos mínimos detalhes, começa do começo, não tenta já lá para o finalzão, já querendo ser um ser iluminado, ascensionar, sabe? Vai devagar, vai aos poucos, um dia após o outro, vai melhorando uma coisinha aqui, outra ali, não tenta dar saltos quânticos ou coisas assim miraculosas, não que isso não exista, mas vai devagar, vai fazendo arroz com feijão. Se no final dessa encarnação você tiver um pouco melhor do que você veio, já tá bom, entendeu? Já tá bom. Vai devagarzinho aí, você chega lá também, sabe? Não fica desesperado de lá no final já ser um ser iluminado, porque você simplesmente pulou a lição de casa, que é o dia a dia, o arroz com feijão, entendeu? Eu posso estar muito, muito, muito enganada, mas para mim todos nós já somos seres iluminados. A única coisa é que a gente se esqueceu disso. E a gente se esqueceu por um motivo, por um propósito, sabe?
teve um propósito a gente se esquecer para vir, para experimentar, para passar pelas situações. E agora é começar a abrir o coração para se recordar, sabe? Se abrir e se conectar, né? Bom, é legal, isso, Jefferson. Eu adorei que o Vitor veio. Tô até confundindo os nomes, porque ele nunca participou de um vídeo meu. Nada. Nossa, eu fiquei muito feliz. Mas assim, eu acho que ele começou a falar no início porque ele achou que não tava gravando. Vai ficar famoso e não tá sabendo, né? Bonitinho, Então tá bom, querida. Então, fecha aí, antes da gente encerrar, então. Já? E a gente se vê no próximo episódio. Então tá bom. Então, pessoal, o que a gente tinha para conversar com vocês a respeito dos animais era isso. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma questão, pode deixar pra gente, né? Que se a gente estiver aptos a responder, se a gente tiver algum pensamento sobre, a gente grava um outro episódio. E lembrando vocês do nosso site, o endereço é www.somostodosmestres.com. Lá tem todos os outros episódios, vocês podem baixar. E um grande abraço para todos vocês, até o próximo. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por mais um podcast, vocês estão acompanhando com a gente. Espero que vocês tenham gostado dessa continuação do tema, um tema assim, que sempre mexe com os sentimentos, com as emoções, e os bichinhos são parte integral da gente, né? Quem sabe a gente encontre um mundo cada vez melhor, né, mais respeitoso e tudo mais. Esse é o nosso processo, é o processo de todos de evolução, é isso aí. Entre falhas e acertos, uma hora isso aí vai ser só luz, né? Por enquanto ainda temos aí um pouquinho de dificuldade para conseguir encaixar tudo isso numa coisa só, né? Então, brigadão a todos vocês, acessem lá o nosso site, somostodosmestres.com, todos os podcasts lá, e a gente se vê no próximo programa. Um grande beijo e abraço para vocês, e até mais.